Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou analisar com vocês, né? Vou falar tudo sobre o estilo, sobre a estética visual da série Pose. Vamos lá? Stand up. Stand up. Bom, essa série é muito bacana, eu acabei de assistir a segunda temporada, já sei, né, já fiquei muito feliz porque vai ter sim a terceira temporada, então eu tô muito ansioso. E eu resolvi nesse vídeo separar as melhores questões estéticas que envolve a série, né? A série é um pouco polêmica, ela tem também toda uma bagagem cultural, ela tem toda uma bagagem sociológica, política e tudo mais. Fala sobre feminismo, sobre homossexualidade, fala sobre a questão do HIV, né, nos anos 80 e início dos anos 90. Fala também sobre a questão da limitação religiosa, da intolerância religiosa. Então assim, a série ela comenta sobre muitos e muitos aspectos importantes. Só por isso já é bom assistir. Mas como o meu canal fala bastante, tem todo um conteúdo voltado pra estética, pra moda. Então nesse vídeo especificamente eu vou comentar apenas sobre os looks, sobre as questões que são ligadas à série e à década dos anos 80. Bom, no final dos anos 60, né, no início e no ápice dos anos 70, a gente teve um movimento hippie que foi muito aclamado, foi muito comentado e até hoje é historicamente muito marcado por conta também da estética visual, que tem todo um viés também político, né? Os jovens daquele período marcaram toda uma geração por conta da sua vestimenta, que mudou totalmente a história da moda. Os anos 70 foi muito marcante por conta dos hips, né? E dentro disso a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre os anos 70, que tem muitas questões que a gente pode comentar. Mas só pra gente entender que cada década ela tem sim também uma grande importância por conta do vestuário, por conta das tendências de moda e como que a moda foi interagindo socialmente com essas pessoas, com esses grupos. Bom, e os anos 80 foi muito marcante por conta do exagero, por conta da abundância, por conta do brilho, por conta do neon, por conta do exagero realmente de estampa e mix de estampa. Naquele período era tudo muito assim, tipo, não tinha nada muito minimalista. Essa onda mais minimalista, ela veio na próxima década, né? No final ali dos anos 90, começou a ter essa questão de algo mais minimalista. Mas os anos 80, ele é muito marcante por conta disso. Por conta disso também é a minha década favorita relacionado à moda e à estética visual. Eu acho que nesse período teve muitas questões políticas e sociais. Na maquiagem, por exemplo, nesse período, as pessoas não tinham, como a gente tem hoje, essa questão muito limitativa relacionado à maquiagem. Naquele período, era sempre cores muito vibrantes, muito metalizado, era sempre uma maquiagem muito elaborada, sem essa questão que a gente tem hoje, como por exemplo, afinar o rosto e deixar o rosto de uma forma muito equilibrada, entre aspas. Na década dos anos 80, a questão da maquiagem era simplesmente colorir o rosto. E como você vai fazer isso? Naquele período não tinha uma regra. Era tudo muito vermelho, muito roxo, muito azul, muito metalizado, muito brilho. E a série mostra bastante dessa questão da maquiagem, né? Como que as mulheres, principalmente, né, as mulheres negras, brincavam bastante com as questões de colorir o rosto. Atualmente existem muitas limitações, se a gente for parar pra pensar, né? Existe maquiagem pro dia, maquiagem pra noite, maquiagem... E naquele período não tinha tanto isso. Era uma questão muito artística mesmo. Era como se o seu rosto fosse uma tela em branco e você pinta ali, você brincava da maneira que você achasse melhor. A gente consegue ver nas cantoras antigamente, dos anos 70, 80, que a maquiagem delas sempre tinha algum certo defeito, entre aspas, porque naquele período era muito difícil uma base, por exemplo, né, para fazer uma cobertura legal em pele negra. Ainda hoje a gente tem essa dificuldade, mas imagina nos anos 50, 60, 70, 80, como que era difícil. Se a gente pegar algumas fotos e algumas cenas da Whitney Houston, por exemplo, que já era uma diva consagrada, ainda, né, embora ela tenha falecido, infelizmente, mas se a gente for pegar algumas fotos daquele período, a gente consegue perceber que o rosto dela sempre estava um pouco acinzentado, nunca era uma cobertura muito bem feita. Porque naquele período a indústria não ligava tanto para essa questão de uma mulher negra comprando produto de maquiagem. Porque a beleza tinha aquela questão do padrão europeu, ainda tem, se a gente for parar pra pensar, mas naquele período era muito mais forte. Então naquele período as mulheres negras principalmente tinham uma certa dificuldade de encontrar bases e outros produtos
pra se maquiar, né? Que ficasse legal ali de acordo com a cor da pele dela. Os acessórios desse período eram bem grandes, né? Era maxi colar, maxi brinco, anéis gigantescos. E também não tinha essa questão de balancear o look, né? Se eu estou com um brinco muito grande, não vou usar colar. Se eu estou com um colar muito grande, eu vou usar um brinco pequenininho. Naquele período era tudo muito exagerado realmente. Então era maxi colar, aliás, era maxi colar com maxi brinco. Era tudo nessa questão de extravagância, de mostrar realmente um exagero no visual. Exagero esse que iniciava ali nos acessórios, que eram bem grandes, e também fazia uma junção com os cabelos da época. Nesse período, a valorização do cabelo crespo estava muito forte, né? Tanto que muitas mulheres brancas começaram a usar permanente afro para ter esse aspecto mais frisado no cabelo. Esse cabelo foi uma febre na época, né? É claro que a gente tem que fazer vários recortes aqui, porque em uma mulher negra o cabelo crespo é visto como algo ruim, e quando vira moda, só vira moda porque quem está utilizando é uma mulher branca. Então vamos pensar muito sobre isso, né? Que a gente tem que dividir bastante, porque dentro da moda existe também vários recortes que a gente tem que fazer. Então, essa questão de moda, principalmente nesses períodos, então essas tendências de moda eram muito marcantes também na questão da gente parar e pensar, tá, mas está na moda pra quem, né? Quem é essa pessoa que está utilizando essa tendência? Porque é por isso que a gente bate na tecla e conversa bastante sobre apropriação cultural, né? Quando é uma mulher negra usando trança, turbante e dreads, por exemplo, é uma coisa, é vista de uma forma. Agora, quando é uma mulher branca, uma mulher loira, uma mulher que tem certas questões sociais que deixam ela de uma maneira muito padronizada, aí as questões são outras, essa mulher é vista de uma outra forma. Nesse período também a gente teve o color block, né? Que nada mais é do que essa brincadeira de blocos de cor no mesmo look. Cores bem vibrantes, principalmente as cores primárias, né? Que são essas cores iniciais, digamos assim. As mulheres e os homens desse período utilizavam bastante, e a série mostra bastante isso. E além de fazer essa questão do uso do color block, dessa estampa com muitas cores, fazendo esses blocos realmente, também tinha a questão do conjunto. Então não era apenas uma peça. Muitas vezes esse color block era no conjuntinho ali, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, e às vezes também fazendo uma combinação com o chapéu, com o acessório de cabeça e também uma bolsa ou boné, alguma outra coisa, né? Nunca parava nessas duas peças, sempre também buscavam fazer essa combinação bem literal e quase que no corpo inteiro. Inclusive, em alguns looks também a maquiagem era exatamente da mesma cor do look. Eu sempre falo pra vocês que eu acho que no Brasil a moda masculina é muito limitada, e o meu conteúdo sempre reforçou e mostrou pra vocês o quanto que é bom, né, em todos os sentidos, que os garotos aqui do Brasil, da América Latina como um todo, pensem em moda de uma maneira muito mais criativa, artística e não limitativa. Nos anos 80, eu acredito que dá pra gente conversar muito sobre isso, sobre a desconstrução, sobre como que os garotos utilizavam peças que hoje é tão limitada, né? Hoje, por exemplo, se você vê um garoto no shopping usando cropped, você vai achar estranho. Muitas pessoas acham estranho. E na década de 80, principalmente, os garotos utilizavam isso com a maior facilidade. Era um item muito ligado ao esporte, né? Nessa época também teve o crescimento, a ascensão de muitas marcas de tênis, muitas marcas de esporte começaram a crescer de uma maneira muito mais rápida nesse período. E também nesse período, por conta dos rappers, por conta de jogadores de basquete, essa questão de looks esportivos ficou cada vez mais evidente. Na série Pose, há várias e várias cenas onde os garotos utilizam cropped, utilizam peças com cintura alta, utilizam estampas e brincam bastante com a questão de brilho, que hoje são elementos que a gente não procura utilizar tanto, né? Os meninos não procuram tanto utilizar, por exemplo, uma jaqueta de paetê, sendo que nos anos 80 isso era totalmente natural e ninguém ficava apontando o dedo pra ninguém, porque essa década foi muito marcante exatamente por isso, pelo exagero. A série também mostra bastante tipos diferenciados de cabelo que era utilizado na época. Comentei já com vocês sobre o cabelo mais crespo, mais volumoso. E nos garotos, uma coisa marcante que é dos anos 80, que veio de lá e teve também muita ascensão, teve muitas pessoas que começaram a utilizar também no ápice dos anos 90, foi o flap top,
que é esse cabelo afro bem quadradinho que eu já utilizei, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já tive esse cabelo. E os personagens da série, tem alguns personagens que utilizam também esse cabelo que é chamado flap top. Esse tipo de cabelo ficou muito marcante nos meninos, mas também teve uma grande visibilidade por conta da Grace Jones, que utilizava nesse período esse cabelo, que foi capa de revista, foi capa de CD, foi capa de tudo. Então deixou essa imagem desse cabelo muito marcante nesse período. Bom, sem dúvidas eu tenho que abrir um espaço para falar sobre a Madonna e sobre a importância nela, tanto como foi passado na série, como fora da série. A Madonna, em 1990, ela lançou um clipe, Vogue, que é um dos seus clássicos. Como nesse clipe também ela trouxe muitas referências da década de 20 e 30. O clipe é em preto e branco, tem coreografias incríveis, e o legal é que ela trouxe negros afeminados para estarem ali, né, protagonizando com ela essa questão do Vogue. Então não foi uma questão de apropriação cultural, ela não simplesmente mostrou aquela tendência de coreografia e tudo mais, mas simplesmente ela levou a imagem dessas pessoas pro clipe, que ficou mundialmente conhecido. Atualmente, eu acho que essa música é a música que mais retrata esse período. Na série, fala bastante da importância, né, de ter uma cantora branca em ascensão, no ápice, no auge da sua carreira, mostrando que tinha sim um movimento, entre aspas, pequeno, que merecia ter mais visibilidade, que merecia ter mais reconhecimento. Em várias entrevistas, a Madonna enaltece a questão do Vogue, a questão desses bailes que aconteciam nesse período. Ainda tem até hoje esses bailes que a gente conferiu ali na série Pose, até hoje tem, se você procurar no YouTube, tem vários bailes mostrando ali que essa questão do Vogue, da coreografia, do shade e tudo mais, é uma coisa muito marcante desse período, mas que ainda tem até hoje. E nesse período, além do clipe ser muito polêmico, né, trazer tantas questões incríveis do movimento negro, do movimento dos gays e tudo mais, e a Madonna também levou ali para os palcos o uso de uma lingerie, né, bem à mostra, né, algo nunca visto, acredito eu, que foi uma coisa que marcou bastante a carreira dela, porque até então essa questão da sexualidade feminina era uma coisa muito escondida, e a partir do momento que uma cantora, que uma mulher tão grande daquele período coloca pra fora esse sutiã, coloca pra fora esse espartilho, coloca pra fora esse item que é pra ficar escondido, que demonstra tanta sensualidade, o mundo parou, né? E o fato dela utilizar esse figurino, que foi do Jean Paul Gaultier, e fazer tantas aparições, tanto com a lingerie aparente, como também o blazer, né? Porque o blazer, por muitos anos, muito tempo, foi algo muito marcante, principalmente no vestuário masculino. Tem uma grande questão, tem uma grande simbologia em cima do blazer, do terno, do smoking. Então, quando você vê uma mulher fazendo uso dessas duas peças e mostrando essa questão muito poderosa, muito feminista, naquele período foi um caos, né? A gente tem várias reportagens que mostram o quanto que isso foi muito marcante naquele período e fez a Madonna cada vez mais se empoderar e mostrar que, além de uma cantora, além de uma dançarina, ela também era muito feminista e lutava por causas maiores. Bom, a série também traz bastante referência ao movimento, né, ao termo IUP, né, que era um termo que era muito voltado aos jovens que queriam naquele período a ascensão e o benefício econômico e empresarial de qualquer forma. Jovens de 20 a 40 anos faziam de tudo para ter um grande espaço nas maiores e melhores empresas do mercado. A série meio que aborda um pouco disso também, você consegue perceber várias mulheres com blazers bem estruturados, porque essa questão do ombro marcado no visual, na estética visual, mostra poder. E assim, gente, a série é incrível, eu super recomendo. Tá na segunda temporada, vai ter a terceira temporada, tô muito ansioso. E essa série, daria pra fazer uma série realmente aqui no meu canal, mostrando e explicando cada personagem e cada look, mas tudo vai depender de vocês. Eu já fiz um vídeo assim, desse tipo, analisando alguma coisa, que foi o primeiro que eu fiz analisando a estética visual do clipe da Dua Lipa, Don't Start Now. E agora eu trouxe pra vocês uma série, lembrando que eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é a outra coisa que vocês querem que eu faça uma análise, assim como nesse vídeo. Pode ser um filme, pode ser uma série,
pode ser um clipe musical, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Supervising and Comcast sending me bills I can't pay. Wanna go and party, got work I can't stay.